Glória a Deus. Alguém se alegra aí? Louvado seja Deus. Que bênção. Irmãos, aproveita que você está de pé. Alguns já sentaram, se apressaram um pouquinho. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué. Josué, nós vamos abrir em capítulo 1. Amém? Glória a Deus. Josué está lá no começo da Bíblia. Livro de Josué, capítulo 1. Versículo 1 diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para que o poente do sol será o vosso limite. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Pai, nós te louvamos, Senhor. Como é bom, meu Deus, ler e entender, Pai, a tua palavra. Entender que, Senhor, o Senhor é um Deus forte e poderoso, mas também é um Pai de amor, que cuida dos teus filhos e dos teus escolhidos. E aqui estamos hoje, nessa noite, Pai, e nos colocamos, Senhor, à tua disposição, nosso coração, Senhor, que seja como uma terra fértil, para receber essa palavra, essa semente, meu Deus, que haja uma direção, uma transformação, mudança na minha vida e na vida dos meus irmãos, e o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Teve uns 7 glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu tenho dito uma coisa e é intencional isso. Nós precisamos ver que nós servimos a um Deus que está construindo algo, né, nas nossas vidas. Ou seja, nós fazemos parte de um plano, nós fazemos parte de uma obra, nós estamos alistados em um exército. Então, nós não estamos servindo a um Deus aleatório, né, que vem aqui e fala uma coisa, semana que vem ele volta e fala outra. Eu estou trazendo entendimento, algo que eu tenho falado, é que Deus está fazendo algo contínuo na nossa vida. Ele está construindo algo, e tudo que Deus faz é sólido, e eu penso que Deus está fazendo algo sólido na vida da igreja viva, ou seja, na minha vida e na sua, no meu coração e no seu, amém? E o Senhor tem falado,
Deus tem falado com a sua igreja, né? Nós temos muitos chavões, muitas maneiras de crente de falar, né? Fala Deus está falando. Mas, irmãos, nós precisamos estar sensíveis, porque de fato Deus está falando aos nossos ouvidos, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E nesse caso, a igreja viva. Amém? Então, tendo esse entendimento, né, lembrando, trazendo à memória isso, nós vamos continuar, dar andamento naquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas aqui neste lugar, porque eu creio que Deus, como eu disse, está construindo algo sólido, algo forte em cima dele mesmo, que é o alicerce, que é a rocha forte, porque Deus tem planos para a vida dessa igreja, amém? Deus tem planos para a minha vida e para a sua. Deus tem promessas. Deus tem algo a executar, a continuar fazendo na minha vida e na sua. Um Deus tão bom, um Deus tão grande, Ele tem planos para fazer, para executar, para dar continuidade na minha vida e na sua. Então, assim como Deus não tem uma palavra aleatória, nós também não estamos aqui de maneira aleatória. Alguém crê, diz amém? Eu não fui jogado aqui, eu não caí aqui por acaso, eu não fui trazido aqui por algum motivo aleatório, não. Eu faço parte do plano de Deus, eu faço parte do reino de Deus, eu faço parte da geração, como dissemos a semana passada, uma geração eleita, como nós cantamos aqui, uma geração, sacerdócio real, o povo de Deus neste tempo. Esses somos nós. Louvado seja Deus por isso. E aqui está acontecendo, irmão, algo na vida de Josué que nós podemos observar. Nós vamos ler esse texto ele é profético, esse texto ele é rico, esse texto ele é encorajador, esse texto é maravilhoso, irmão. Mas nós precisamos entender que o cenário aqui, que está acontecendo, que essa palavra está sendo liberada, não é um cenário tão favorável. Apesar desse povo ver o poder de Deus, conhecer esse Deus tão bom, saber que Deus estava fazendo algo, afinal, Deus tinha tirado essa multidão do Egito, da escravidão, Deus tinha tirado esta multidão das trevas e estava trabalhando na vida deles. Há alguma coincidência aqui? Deus nos tirou da onde, irmão? Das trevas, do Egito, da escravidão, e Deus nos deu liberdade. Nós estamos falando disso há alguns dias, e eu prego a uma igreja livre, amém? E uma coisa a observar, a primeira coisa na vida de Josué a observar é que Josué, ele pode até ter participado de um cativeiro, ele pode até ter andado com pessoas que eram presas. Em algum momento da vida dele, ele também podia estar sobre uma palavra, sobre sendo cativo, obrigado a permanecer num lugar. Mas nós olhamos para Josué e que conseguimos enxergar é que ele podia estar preso fisicamente em problemas, mas a mente dele era livre. E o que eu quero destacar aqui e trazer, irmãos, para o nosso entendimento hoje aqui nesse lugar, para começarmos a entender o que Deus quer falar, é que pode ser que em alguns momentos, ou quem sabe até agora na sua vida, você está passando por algum momento de grande dificuldade, quem sabe preso em alguma coisa, mas Deus te chamou, não importa as circunstâncias que você tenha, a sua mente precisa estar livre e precisa estar acima de tudo isso. Esse era Josué. Josué era um destaque no meio da sua geração, Renan. Que o Senhor nos instrui e nos ensina a ser dessa maneira. Josué enxergava as coisas da maneira diferente. Josué via as coisas da maneira diferente. Josué agia da maneira diferente, porque ele tinha um direcionamento da parte de Deus. E eu creio que a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, vai reagir e se comportar de uma maneira diferente. Louvado seja Deus. Esse time é demais. Eu estava vendo aqui eu tenho um tema, amém? O tema hoje é resolve seus BO. É forte.
Olha pro teu irmão aí, olha para ele. E fala, não fala de qualquer jeito não, fala com voz de profeta. Sim, com autoridade. Fala para ele assim, resolve. Não, fala mais forte, resolve os seus BO. Resolve seus BO. Irmão, olha só. Nós começamos novos começos, ciclos novos, um ano novo, né? E a gente fica cheio de entusiasmo no nosso coração. Eu quero viver algo novo, eu quero construir diferente, eu quero fazer coisas novas. E irmão, de uma maneira assustadora, nós estamos encerrando o mês de outubro. Você consegue entender isso? De uma maneira assustadora, estamos encerrando o mês de outubro. O que quer dizer? Só tem mais 60 dias, 70 dias, para o ano de 2023 acabar. Sabe o que eu estou dizendo, irmão? 300 dias, mais ou menos, já foram desse ano. Já acabaram, já passaram. E nunca mais eles vão voltar. E muitos de nós ainda não conseguiu cumprir as metas que fizemos lá no começo. Os votos, né, falando, não, esse ano vai ser diferente. Esse ano aqui eu já vou fazer isso, eu vou estudar mais, eu vou ler a Bíblia inteira, né? Eu vou ter tempo de oração, vou fazer uns jejum. Esse ano eu quero andar de mão dada bem pertinho de Deus, né? E aí o que a gente vê? Sai trocando ideia, falando com a galera. E aí, o que mais a gente ouve, é até bonito falar hoje, mó correria. Como é que tá as coisas aí, irmão? Vixe, tô na correria. O bagulho tá doido. Será que crente fala bagulho, irmão? Fala. Eu não vou expor ninguém, mas eu conheço alguns que falam. O bagulho tá doido. Mó correria. E aí, irmão, de correria em correria, de doideira em doideira, de bagulho em bagulho, o ano vai passando, a vida vai passando. E muitas vezes nós continuamos no mesmíssimo lugar. Então eu começo dizendo que eu creio que Deus está trabalhando na minha vida. Eu começo dizendo que creio que Deus está fazendo uma obra linda, construindo algo sólido e poderoso na Igreja Viva. E nós somos essa igreja. Mas muitos de nós também nos identificamos nisso. Só BO, só bagulho, só correria. Não consigo fazer isso, não consigo ler um livro, não consigo ler a Bíblia, não consigo ter um tempo de oração, porque eu estou correndo, porque eu estou fazendo, por quê? Temos muitos argumentos e várias muletas, por causa dos BO. Eu tenho muitos BO, eu tenho BO lá em casa, eu tenho BO lá no trabalho, eu tenho BO com meu filho, eu tenho BO na igreja, eu tenho BO. E aí, irmão, eu vou dizer algo para você. É impossível eu acessar, eu experimentar, usufruir, viver tudo isso que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer, se eu não resolver os meus BO. Tem que resolver, irmão. E tem hora que a gente não quer mexer, tem hora que a gente não quer voltar, nem pensar. Por quê? Porque dá trabalho, porque é desgastante, porque é chato, porque magoa. E aí a gente vai deixando o quê? Os BO vai se multiplicando, e um BOzinho vira o quê? Um BOzão, irmão. Um BOzinho não resolvido tem a tendência de virar um super BO. Irmão. Se você não matar na origem, se você não matar no começo,
isso vai crescendo e vai tomando proporções nas nossas vidas e corações que podem ser devastadoras, destruidoras de alegria, de família, de casamento, de ministério, de sonhos. Nós não queremos um demônio destruindo os nossos sonhos, queremos? Mas às vezes nós deixamos eles, porque não resolvemos os BO. É claro, irmão, que eu trouxe esse tema, podia dar um nome mais bonito, mais bíblico, mas eu quis trazer isso para ficar na nossa mente, porque é a linguagem do nosso dia a dia. Tem que resolver os BO. E Josué tem alguns BO para resolver aqui. BOzão pesado. Mas nós vamos ver que Josué é um homem que ele tem uma inclinação a fazer o que Deus direciona. E quando nós temos essa inclinação no nosso coração de não sermos teimosos, de não sermos desobedientes, de não sermos soberbos, quando nós temos essa inclinação, as coisas tendem a cooperar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu separei em tópicos aqui, em textos também. E o primeiro é, em homenagem ao Tony. Eu quis escolher algumas falas hoje aqui, né? Primeiro tópico, vai pra cima e Deus te ajuda a resolver. Deus te ajuda a resolver o quê? Os BO. Vai pra cima e Deus te ajuda a resolver. O Tony sempre fala, né? Uma fala dele, né? Pra cima, né? Ele fala pra cima, bispo. Para você deve falar também, né? Alguns que conhecem esse irmão aqui, ó, o alemão aqui, de cabelo loiro aqui. Na minha época a gente chamava os loiros de alemão. Aqui tá o Tony alemão aqui, ó. Faz assim, ó, para quem não te conhece aqui, ó. Alemão da Shopee. Tony é homem de Deus, ele é uma bênção. Ele tem esse dizer, pra cima. Vamos abrir em Números. Josué ele é citado poucas vezes, irmão, antes do livro, antes dessa ordem de Deus sobre a vida dele. E uma das vezes é Números capítulo 14. Nós vamos ler de 1 a 10. Vai para cima e Deus te ajuda a resolver. Versículo 1, capítulo 14 de Número, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor,
e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que o apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Olha só, irmão, você que conhece, eu estou lendo um texto um pouco menor, mas essa é a história onde Moisés, ele manda 12 espias, 12 líderes, e espiar uma terra, para saber o que eles iam enfrentar, para saber o que tinham. E de uma maneira resumida, que esse não é o tema de hoje, esses espias voltaram com um relatório de lá. E 10 deles disseram: não temos a menor chance. A terra realmente mana leite, mel, a terra realmente tem bons frutos, mas nós não temos a menor chance. Aquele povo é muito mais poderoso do que a gente. Escuta, irmão, quem está falando isso são os mesmos que foram livres do maior exército, do maior poder que existia na terra daquele tempo. Então homens que experimentaram, mulheres que experimentaram de um Deus poderoso que os livrou da escravidão no Egito, que era a nação mais poderosa daquela época, agora eles olham para um povo muito menor do que o Egito e dizem: nós não temos chance contra eles. E aí Josué se levanta, ao ver que o povo queria apedrejar eles. Josué se levanta ao ver que eles estavam se rebelando contra os seus líderes, contra Moisés, e ele diz: como nós devoramos um pão, assim nós faremos com este povo também. Vamos para cima. Porque o mesmo Deus que nos livrou do Egito, Ele ainda está presente no meio de nós. Então, nós confiamos nesse Deus. Por isso podemos dizer: vamos para cima. Porque se Deus estiver presente, Ele ajuda a resolver esses B.O. Só que eram 10 contra 2. Perceba, irmão, que a lógica, a matemática do milagre, a maioria das vezes, se não todas as vezes, ela é desfavorável. Então, se nós olharmos as coisas pela lógica, nós não vamos para cima, nós não vamos adiante, nós não enfrentamos. Mas Josué olha o deserto, Josué olha o maná, Josué olha um faraó que com todo o seu exército fica no meio do mar, e ele olha para um povo que também é forte, mas ele diz: o meu Deus é mais forte. Tem algum crente aqui hoje, sim ou não? Então, como o próprio Renan abriu aqui o culto, todos têm problemas, todos têm B.O. Irmão, se eu contar os meus para você, você chora. Porque às vezes a ideia é que o quê? Que eu já resolvi todos os B.O., né? O bispo, ixi, tem B.O. não. Tá, ó. Que a maioria fala que eu tô até rico. Eu digo amém, Jesus. Oh glória, amém, 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 amém. Mas tem B.O. Se você quiser alguma coisa, você vai ter que buscar, irmão. Se você quiser alguma coisa, você vai ter que ir para cima. E quando você vai para cima, você precisa enfrentar. Ter coragem. Mas e se der B.O.? Até a glória de Deus manifestar naquele lugar, tudo que o Josué tinha era morrer apedrejado. Quem entende isso? Ele não tinha mais nada. Ele tinha
uma multidão que queria matar ele. E se não fosse a glória do Senhor manifestar mais uma vez, ele ia morrer. Então perceba, irmão, que para mim avançar, eu preciso enfrentar, mesmo sem saber o que vai acontecer. Vai para cima e Deus te ajuda a resolver os seus BO. Tira esses BO debaixo do tapete. Tenha coragem. Enfrente os seus fantasmas, enfrente os seus medos, enfrente as suas dificuldades, vai para cima. Eu creio mesmo que Deus está levantando uma igreja corajosa, irmão. Coragem não quer dizer que nós vamos virar super-homens ou super-mulheres. Coragem quer dizer que nós confiamos que existe um Deus que está cuidando de todas as coisas, e porque nós confiamos nisso, então nós temos coragem de ir para cima mesmo tendo medo. Quem entende isso? Sei lá o que vai acontecer, o gigante está lá, mas eu vou para cima. Esse foi o primeiro tópico de Josué / Tony. Vai para cima, Deus te ajuda a resolver. Segundo, vamos abrir em Êxodo. Segundo tópico é: tome o seu lugar e a vitória virá. Que bom que 4 acreditaram. Êxodo 17. Êxodo 17. Tome o seu lugar e a vitória virá. Nós vamos ler do 8 ao 15. Êxodo 17, do 8 ao 15. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outreiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Glória a Deus. Amaleque. Olha só, irmão. Nós estamos falando de Josué. Amém? Muitas vezes quando nós falamos deste texto, nós mencionamos Moisés. Moisés está lá, no cume do monte, com as mãos estendidas. Quando ele está com a mão estendida, Deus dá vigor para o povo dele, Deus dá força para o Josué, e Josué vai lá, ó. E estão acabando com os gigantes, com o exército do Amaleque. Quando Moisés abaixa a mão, o que acontece? Eles começam a apanhar. Quando Moisés levanta, eles começam a bater. Olha que BO, irmão. O Josué podia falar o quê? Esse BO nem é meu. Eu não vou. Mas o Moisés, um líder, um homem de Deus, um representante de Deus, deu uma direção para o Josué. E o Josué fez o quê? Tomou o lugar dele.
É para mim ir na frente? É para mim ir governar? É para mim escolher os homens que vão comigo? É para mim, essa palavra é para mim? Então eu vou tomar o meu lugar e eu vou viver o que Deus está me direcionando a viver. Tem muita gente que abriu mão do seu lugar em Deus e está padecendo e fica perguntando para Deus o que está acontecendo. Experimenta tomar de novo o seu lugar e você vai ver o poder de Deus agindo novamente na sua vida. Tem alguém entendendo? Quando eu tomo o meu lugar, mesmo sem entender, eu estou lá na guerra. De repente eu estou batendo. Uau, da hora, hein? Estamos fortão, vamos acabar com todo mundo. Aí de repente começa a apanhar. Talvez lá na guerra, no meio disso, eles nem estavam entendendo que era alguém que tinha que levantar a mão ou baixar a mão. Levanta a mão, baixa a mão. Levanta a mão, baixa a mão. Mas o que o Josué estava fazendo? Eu não sei como Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer na vida do meu líder. Eu não sei o que vai acontecer na vida de alguém, do pastor. Eu não sei, mas se Ele me mandou estar neste lugar, à frente do exército, batalhando as guerras dele, então eu vou aqui, a fio de espada, colocar a minha vida à disposição dele. Esse é o Josué. Um homem posicionado. Alguém que é firme nas suas decisões. E hoje o que a gente vê muito na igreja, infelizmente, irmão, é alguém que um dia está firme, outro dia está murchinho. Um dia está posicionado, outro dia não quero mais. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Você sempre vai ter BO, mas os seus BO serão resolvidos se você estiver posicionado aonde Deus mandou você ficar. Ah, no meio do dia eu estou apanhando, de vez em quando eu tomo uma porrada. Alguém abaixou a mão, não importa, continua posicionado e você vai ver a vitória sobre a tua vida. Como é bom ser crente, irmão, e ter uma palavra dessa sobre a nossa vida, porque a gente entende. Tem BO, tem confusão, tem treta, tem guerra, tem briga, tem alguém que abaixa a mão na hora errada, tem. Mas se eu continuo firme no que Deus me deu para fazer, Ele garante a minha vitória. Essa é uma palavra o seguinte, irmão, se alguém crê mesmo, deveria pensar no seu coração agora: eu saí, eu vou voltar correndo. Deus me mandou fazer, eu parei, eu vou continuar agora, eu quero agora. Não vou esperar a semana que vem. Tá acabando o ano, no começo do ano eu começo tudo direitinho. Não! Se você saiu da frente do exército, se você não está mais posicionado onde Deus te enviou, porque alguém falou alguma coisa, porque alguém abaixou o braço, irmão, Deus te trouxe aqui hoje para dizer: eu tenho um lugar preparado para você, esteja nele e você vai ver o meu poder agindo na sua vida. É coisa de Deus. Qual que é o nosso principal papel? Não atrapalhar Deus. Como eu não atrapalho Deus? Estando onde Ele me mandou estar. Eu, pastor, pregador, experimenta sair. Só experimenta. Você que é crente, profeta, que Deus mostra as coisas no sonho, vai lá ficar flertando com o mundo para você ver o que vai acontecer com você? Tem alguém entendendo? A escolha é tua. Eu te proponho a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Que criança mais linda, meu Deus. Minha filha veio desfilando aqui no corredor, me atrapalhou. Terceiro. Primeiro vai para cima e Deus te ajuda a resolver. Resolver o quê? Josué / Tony. Lembra disso, irmão? Segundo,
Tome o seu lugar e a vitória virá. Terceiro, importantíssimo esse, irmão. Algumas pessoas feridas nessa área e por isso deixaram de desenvolver, deixaram de crescer. Ande perto de pessoas de Deus. Você vai aprender com eles a resolver. Resolver o quê? Os BO. Ande perto de pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, e você vai aprender a resolver os seus BOs. É lindo, eu estou empolgado hoje, irmão. Palavra linda demais. Vamos abrir em Êxodo 32. Dá uma sequência aí, um pouquinho à frente do seu texto. A Bíblia ela é muito inspiradora, irmão. Todas as respostas. Êxodo 32, nós vamos ler do 15 ao 19. Êxodo 32, versículo 15, diz assim: E voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué, quem? Ouvindo Josué, quem? Josué, fala Josué. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Olha isso, irmão. O Moisés passou mais ou menos 6 semanas no monte com Deus. Moisés é o maior líder, quem sabe do Velho Testamento, irmão. Quem sabe depois de Jesus, o maior líder da história da igreja, um dos maiores ele é. É o Moisés, conduzindo milhões de pessoas. Você tem noção do que é isso? Na Praia Grande tem 350 mil. A galera que ele levou, quem sabe umas 10 Praia Grande. Naquela época era praticamente metade do planeta estava seguindo Moisés. Um dos maiores líderes da história. Ele recebe uma direção, vai até um monte para ouvir Deus falar. Ele fica lá 6 semanas. 6 semanas é o que equivale a 1 mês e meio. O que acontece? Esse povo que foi liberto, esse povo que viu o poder de Deus, como nós falamos há pouco, esse povo diz: o Moisés deve ter morrido lá. Vamos fazer o quê? Junta aí os colares, os anel, vamos queimar e vamos fazer um bezerro de ouro. E vamos adorar esse Deus. Os caras são livres, viram as pragas, comeram um pãozinho, todo dia o pãozinho vinha lá. De repente dá na cabeça deles, o meu líder morreu, vou fazer um bezerro de ouro. Depois de 10 anos eles sentiram saudade de Moisés e fizeram o bezerro. Não, depois de 1 mês e meio, 6 semanas, os líderes que estavam lá ajudaram. A galera chega, quando Moisés desce do monte, o texto antes ganha quem lê. O texto antes é Deus falando assim: vai lá, Moisés, vai ver lá o teu povo, vai lá ver seus discípulos, o que eles estão fazendo. Vai lá e deixa eu acender a minha ira contra eles. Deus era assim, irmão. Deus nunca se manifestou, nunca mais como se manifestava a Moisés. Nunca mais, face a face, trocando ideia. E Deus olha para Moisés e fala assim: vai lá ver o bezerro de ouro que eles estão fazendo. No meio de tudo isso, irmão, olha só o que eu aprendo. E eu confesso que até hoje eu não tinha percebido isso. Aonde estava Josué nessa história do bezerro de ouro? Eu não tinha prestado atenção nisso. Mas o que eu vejo, irmão? Moisés foi orar no monte. Josué estava onde? Josué estava lá no pé do monte, ou no meio do monte, ou vai saber aonde no monte.
esperando o líder dele descer para ver qual era a direção de Deus. Quando eu ando perto de homens de Deus, quando eu ando perto de mulheres de Deus, pessoas que edificam, eu não tenho tempo para edificar um bezerro de ouro. Eu não tenho tempo para idolatrar o pecado. Eu não tenho tempo para querer o mundo de volta. Eu não tenho tempo para construir algo no meu coração que vai me afastar de Deus. Quando eu estou perto de homens e mulheres de Deus, eu não tenho tempo para levantar altar a um outro Deus, a não ser ao meu Deus poderoso, que me salvou e continua cuidando da minha vida. Então perceba a importância de andar perto, de ter aliança com homens que são fiéis a Deus, aos seus princípios, com mulheres que são fiéis a Deus, que têm vida de oração. Por quê? Porque essas pessoas vão ajudar você a aprender a resolver os seus problemas. Irmão, você quer aprender a resolver BO? Vai para perto de gente que não resolve no tapa, que não resolve na briga. Não é fortão, é pessoas que têm intimidade com Deus, porque elas provavelmente serão usadas por Deus para ver coisas que você não está vendo. O Josué está falando, teve guerra no arraial, eles estão cantando lá. O Josué está pensando que alguém morreu, que alguém venceu, e o Moisés falando, não é isso não, Josué. Não é alguém que venceu, alguém que foi vencido. Não é isso que está acontecendo lá. Por quê? Porque Deus já tinha avisado Moisés sobre o que estava acontecendo. Irmão, quer resolver os BO? Escuta isso, porque é uma escolha sua. Você quer resolver seus BO? Você quer resolver os seus problemas? Cola com gente que é cheia do Espírito Santo de Deus. Anda pertinho de gente que está perto de Deus. Você pode andar 50 anos na igreja, não tem problema, irmão. Sempre vai ter alguém que vai te ajudar. No momento que você estiver fraco, essa pessoa vai orar com você. Ela vai te estender uma mão no momento que você caiu. Então ande com pessoas de verdade, com crente de verdade. Uma pessoa me perguntou hoje, o crente mente? Essas pegadinhas, esses BO que eu tenho aqui. O cristão, ele conta mentira? E eu disse o seguinte, segundo o que eu creio, o que eu acredito, o pai da mentira é o diabo. Se alguém é de Deus, logo não conta mentira. Agora sim, irmão, vou até falar baixinho para ninguém ouvir. Você já contou alguma mentirinha? Uma mentirinha. Crente, só uma mentirinha para resolver um BO? Só uma mentirinha para esconder uma coisinha que vai dar problema? O que tem? Só uma mentirinha. Cutuca o teu irmão e fala assim, é só uma mentirinha. Eu tenho quase certeza que essa pessoa conhece algum crente que eu conheço que está mentindo. E está com um enigma. Porque ela perguntou assim, você reconhece quando alguém está mentindo? Aí eu disse assim, muitas vezes sim, mas muitas vezes não, eu já fui enganado várias vezes. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, se você colar com essa galera, com a turminha, irmão, que é legal. Você lembra da época de escola? Alguns são da escola aqui, alguns já faz muito tempo já, né? Mas você vai lembrar de alguma coisa. Tem a turminha legal, do fundão lá, né? É a turminha que faz as coisas engraçadas, que todo mundo dá risada, que tem uma moralzinha, né? Por exemplo, o pastor Arley. Se na época dele tivesse Instagram, ele tinha vários seguidores, irmão. O cara empinava uma bicicleta com uma roda só, ele ia para buscar a pastora Érica na escola. Se ela não contasse, eu ia ter alguma dificuldade de acreditar. Mas ele tirava a roda da frente e ia empinando buscar a namorada na escola. Eu digo, como isso? Se tivesse Instagram hoje, ele postasse isso, não ia viralizar, Renan? Você é doido, cara.
Tem a manhã de fazer isso aí hoje não? Pra gente poder pôr um videozinho na internet? É legal, irmão, sabe o quê? Andar com a galera que é influente, que é divertida, que é engraçada. Mas essa galera, na maioria das vezes, é a galera que vira as costas na hora do BO. No mundo tem uma expressão, você já deve ter usado ela, que é: quando eu tô com dinheiro, eu tô cheio de amigo. Quando acaba o dinheiro, os amigos vão embora. Agora, se você andar com um homem, com uma mulher cheia do Espírito Santo, é nessa hora do BO, é na hora que as coisas apertam, que você vai ver, ao invés de ir embora, ela chegando mais perto, para ajudar, para direcionar, para ensinar, ou simplesmente para dar a mão e dizer assim: eu vou junto com você, vamos ver o que vai acontecer, vamos orar, e Deus, Ele vai nos ajudar. Agora eu tenho que escolher se eu vou andar com a galera que é da hora, ou se eu vou andar com a galera que me leva mais perto para Deus, para mais perto de Deus. Josué escolheu andar perto de Moisés, irmão. Quando eu enxerguei isso hoje, irmão, a gente lê, prega e faz um monte de coisa, e eu nunca na minha vida, com toda honestidade, tinha pensado aonde o Josué estava na hora do bezerro. Nunca, Shirley. Você já ensinou isso na classinha? Olha a Shirley, que já pregou mais de 500 sermões infantis na história da... Não sabia também. Eu nunca tinha prestado atenção onde o Josué estava, irmão. Porque o Josué era diferente. Não combina, se a gente olhar agora pensando assim, não combina o Josué adorando o bezerro. Não combina nem ele deixando construir o bezerro. Ele já ia fazer o quê? Você é doido, isso aí não é de Deus não, quebra esse bezerro. Os caras querem matar ele de novo. Mas ele não estava. Ele estava pertinho de alguém que estava junto com Deus. Você quer resolver seus BO, irmão? Escuta isso. Guarda no teu coração. Por quê? Porque talvez você tenha se frustrado com um homem, com outra mulher de Deus. Eu já disse isso aqui várias vezes. Quando eu me converti, para mim, todo pastor, líder, tinha uma auréola assim, ó, de anjo. Os caras eram santo dos santos. Quando eu me converti, eu falava: eu sou o podre, como é que eu vou falar com esse cara? Chegar perto dele, falar, né? Posso cumprimentar? Porque o cara tá lá já escrevendo as tábuas da lei, e eu tô aqui todo sujo. Como é que... Mal sabia eu, irmão, que as tábuas eram diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que não confia mais em ninguém, porque se decepcionou com outros. E aí, deixa de experimentar disso, de andar com homens e mulheres que edificam, porque está frustrado com coisas que aconteceram no passado. E deu um gancho certinho aqui, irmão, por obra do Espírito Santo, para o quarto tópico e último. Eu encerro com isso. Quarto tópico é: resolve o passado, viva o presente e conquiste o futuro. Quer conquistar o futuro? Quer ser alegre na sua vida hoje, no presente? Resolve o passado primeiro. Tem que resolver. Vamos abrir em Deuteronômio 34. Nós vamos ler de 7 a 12. Deuteronômio 34, de 7 a 12, diz assim: 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o seu vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias. Escuta isso, irmão. Moisés morreu, não entrou no Canaã.
os filhos de Israel prantearam, miserável. Os caras queriam atacar pedra, queria bater, agora está chorando, mas tudo bem. Versículo 8: os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias. Diga isso, irmão, 30 dias. Nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Versículo 9: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor, Deus, ordenará a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com que o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Versículo 12: e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Aí a gente acaba esse texto e entra, irmão, na sequência da Bíblia, aqui no livro de Josué, no texto que nós lemos lá no começo, na direção que Josué recebe lá no começo do nosso sermão aqui. Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. Você está aqui ainda? Eu peço mais 20 minutos da sua atenção, irmão, para a gente poder entender aqui, ó, o que Deus quer falar conosco. Se eu quero viver o meu presente, se eu quero ter alegria no meu presente, irmão, é impossível alguém desejar ser triste. Se uma pessoa deseja ser triste, ela está doente, ela está com algum problema. Ninguém quer ser triste. Tem alguém aqui que acordou hoje e falou que o meu dia seja terrivelmente triste? Não. Então nós queremos alegria, nós queremos que o nosso dia seja um dia bom, nós queremos que a nossa vida, a nossa família, as pessoas que estão perto da gente estejam alegres também, sim ou não? Sim. Se eu quero ter alegria, viver o meu presente, os meus dias, se eu quero conquistar um futuro melhor, e alguém quer conquistar algo melhor no futuro? Faz assim, ó, para ficar bem bonito. Isso. Antes disso eu preciso resolver o meu passado, resolver os meus BO. Porque eu dei essa volta, irmão, para a gente poder voltar aqui, ó, no cenário que Josué está recebendo essa palavra. Deus se levanta para falar com Josué: ô Josué, o meu servo Moisés é morto, morreu. Mas o povo ainda não entrou em Canaã. Eu ainda tenho uma palavra que eu lancei sobre a vida do Moisés. Não vai ser ele, mas eu preciso cumprir a minha palavra. Eu quero levantar você, Josué. O que aconteceu, irmão? Olha só. O líder que andava junto, a referência espiritual, o pai na fé, aquele que ensinava a resolver os BO, tinha acabado de morrer. Eles foram lá, ficaram 30 dias chorando, de luto. É ruim perder alguém, sim ou não? E principalmente alguém que é importante pra gente. É ruim demais. Mas o que Deus mostra aqui? Deu 30 dias para a galera chorar. Pode chorar, estão de luto, então chora. Estão triste, então beleza. 30 dias. Depois de 30 dias, Deus, diga Deus, se levanta e dá uma palavra para Josué. Isso serve de exemplo para as nossas vidas. Por quê? Muitos de nós tem a capacidade de ficar remoendo um luto, um problema, uma decepção, um abuso, durante toda uma vida, e isso nunca tem um fim.
E nós precisamos entender que para mim poder viver e ter alegria nos meus dias, para mim poder viver as promessas de Deus, eu preciso colocar um ponto final nisso. O que eu estou dizendo? Que agora o Moisés não é mais importante? É claro que não. No livro de Josué, Moisés é mencionado mais de 50 vezes. Moisés continua sendo importante. Moisés continua sendo amado. A memória é a melhor. Mas o Moisés não está mais aqui. E Deus está. Moisés não está mais aqui, mas a missão está. O Moisés não está mais aqui, mas Deus tem algo para fazer na minha vida. Eu continuo olhando para Moisés como uma referência, mas agora eu olho adiante e ouço a voz de um Deus que não morreu, nunca vai morrer. Ele está vivinho aqui no meio de nós e continua falando com o seu povo. Quem entende isso? O Moisés morreu, mas Deus está vivo. Entender isso muda tudo. Eu fui abusado, mas Deus está vivo. Alguém me enganou, mas Deus está vivo. Eu me frustrei, mas Deus está vivo. Eu perdi alguém, mas Deus está vivo. Alguém me abandonou, fui rejeitado, mas Deus está vivo. E porque Deus está vivo, então eu vou me levantar do luto, eu vou pôr um ponto final no meu passado e vou iniciar um capítulo novo da minha história. Eu preciso entender isso. Porque é impossível, irmão. É pesado, é doloroso, causa muitos danos eu querer continuar a minha trajetória carregando os B.O., carregando as confusão, cheio de enfermidade no coração. Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a mandar a rejeição embora. Você não é rejeitado, Deus amou você, Deus escolheu você, Deus levantou você, Deus está falando com você, Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Todo mundo que está aqui está cheio de B.O., irmão. Pode ter certeza. Você conversa com as pessoas, você diz assim: meu Deus do céu, eu tenho os meus. Aí você conversa com o outro e fala: deixa o meu aqui, vou ajudar a resolver o outro ali. Esse meu aqui, Deus me ajuda e... Nós queremos avançar no que Deus tem para a igreja. Nós queremos crescer como reino de Deus. Nós queremos crescer em relacionamento com Deus. Nós queremos viver, desfrutar de tudo que Deus tem preparado para a sua igreja, para os seus filhos. Mas para viver isso, irmão, nós precisamos aprender a receber a cura de Deus. O que eu estou dizendo para você é que Deus escolheu Josué e Deus não se enganou com Josué. Pelo contrário, Deus já vinha preparando Josué. Sem Josué saber o que ia acontecer lá no futuro, Deus já sabia. Entende isso, crente? Sem você saber o que Deus ia fazer na sua vida hoje, a partir de hoje, Ele já vem te preparando com guerra, com gente querendo te matar, com pessoas não acreditando no que você fala. Deus já vinha te preparando e quem sabe você não estava nem percebendo. Para quem sabe neste tempo você está forte, de pé, mesmo com muitas mágoas, quem sabe tristezas de ter perdido alguém. Deus vem te preparando, crente, porque Ele quer te usar com poder neste tempo. A Bíblia diz que Moisés impôs as mãos sobre Josué. E o Espírito da sabedoria, o Espírito de Deus, estava sobre a vida do Josué. Então quando Deus olha para o Josué e fala assim: Josué, não tenha medo, seja forte e corajoso. Josué,
medita na minha lei de dia e de noite. Igreja Viva, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Não temas, porque eu sou com você. Tenha coragem, não tenha medo. E olha só o que ele diz: tenha bom ânimo. Seja alguém alegre. Estou cheio de BO, mas eu sou alegre. Você pensa que essa palavra está dizendo assim para Josué: agora que seus BO acabou? Não. Agora ele está falando assim: tem um rio, você tem que atravessar. Seja corajoso, nós chegamos até aqui. Agora tem um rio. Tem um povo poderoso do outro lado. Tem guerras pela frente. Mas assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Assim como eu fui com os antepassados, com os profetas, homens e mulheres de Deus, eu também serei com você. E aonde você colocar o teu pé, a planta dos teus pés, você vai conquistar. Resolve o seu passado. Seja alegre na sua vida. Viva o seu presente. E aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai conquistar, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Seja forte e corajoso. Aí, irmão, escuta isso, eu vou encerrar com isso, escuta. Que coisa linda. Josué vai ter algumas batalhas. Vai receber direção de Deus, vai ter que dar volta em uma cidade para os muros caírem. Tem algumas batalhas. Mas teve um dia, você vai lembrar, a gente acabou de ver, que Deus falou assim para ele: Josué, para Moisés, manda o Josué escolher os homens e ir na frente. O Josué falou: beleza, é Deus que está falando, é a tua direção, meu líder, eu vou. Eu estou batendo, estou apanhando, estou batendo, estou apanhando. Alguém está levantando o braço, alguém está abaixando. E eu estou no meio da guerra, no meio dessa confusão, tomando porrada e batendo, tomando porrada e batendo. Neste dia, Deus estava preparando o Josué para as batalhas que ele ia enfrentar no futuro. Neste dia, Deus estava ensinando Josué que se ele estiver à frente das batalhas e das guerras, as vitórias estão garantidas. Neste dia, Deus estava já dando uma unção de ousadia, de coragem sobre Josué, para que lá na frente ele lembrasse: Deus está me dando esta palavra, é verdade, eu já venci alguns exércitos, eu já vi o meu rei, eu já vi o meu Deus ajudando o seu povo a vencer todas as batalhas, eu já vi o meu pastor, o meu líder, falando com Deus, ouvindo a voz de Deus e tendo direção para vencer as batalhas. Então agora eu vou. Você entende isso, irmão? Escuta, nós vamos orar, eu vou encerrar com isso. As batalhas que você viveu, algumas delas talvez sem entender qual era a função daquilo. Por que você estava apanhando uma hora? Por que você batia na outra? Essas batalhas era Deus preparando